para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, os judeus, e pela fé a incircuncisão, os gentios, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Sente-se com a Bíblia aberta no nome de Jesus. O texto que nós acabamos de ler parece um texto de difícil entendimento, de difícil interpretação e também sem muito significado para a igreja. Mas na verdade é um texto profundo, é um texto espiritual e um texto que abre o entendimento da igreja para nós compreendermos verdadeiramente a obra de Deus através de Jesus Cristo. Olha para cá. O apóstolo Paulo, deixa eu dar aqui uma introdução dentro do assunto. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo a sua carta, a sua epístola aos romanos. Quem eram os romanos? Eram os crentes que moravam na cidade de Roma, que moravam na capital do império. Essa igreja, chamada de Igreja dos Romanos, como eu já expliquei no começo, ela não havia sido fundada por nenhum apóstolo. Essa igreja provavelmente era fruto do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, e entre aqueles 3.000 que ouviram o discurso, a pregação de Pedro, aceitaram Jesus, foram batizados nas águas e depois batizados com o Espírito Santo, grande parte daquele povo morava em Roma. Eram tanto judeus como gentios que vieram para Jerusalém, ouviram o Evangelho e voltaram convertidos. Boa parte também dos crentes de Roma era também do povo da Ásia Menor, aonde o apóstolo Paulo havia passando, pregando o Evangelho, e naquele tempo as pessoas se mudavam muito para a capital do império, de forma que muitos crentes convertidos de Paulo também se mudavam para morar na capital do império, que era Roma. Mas em Roma não havia apóstolo. Em Roma a obra estava sendo dirigida por determinados anciões que estavam sendo instruídos por outros. De formas que a igreja de Roma estava precisando ser organizada, a igreja de Roma estava precisando ser doutrinada. Por quê? Porque a igreja de Roma tinha um problema muito sério. Ela era feita de judeus e de gentios. Os judeus diziam, sim, que criam em Cristo, que acreditavam na obra da redenção, que acreditavam na obra da cruz, que Cristo era o Filho de Deus, mas que para as pessoas serem salvas, mesmo assim, tinham que obedecer à lei, aceitarem ser circuncidados, guardarem o sábado, cumprirem as exigências da lei de Moisés e também crer em Cristo. Uma outra parte da igreja romana, principalmente aqueles que haviam se convertido na Ásia Menor através das mensagens de Paulo, diziam: não, ninguém precisa de nada disso, nós só precisamos de ter fé. E a igreja de Roma era dividida entre os crentes judeus que acreditavam no judaísmo e no cristianismo. A igreja de Roma era constituída também dos crentes que só acreditavam unicamente que a única coisa que precisavam para eles serem salvos era só acreditar que Jesus era o Filho de Deus.
E tinha aqueles outros que estavam caminhando certinho, que estavam realmente querendo realmente servir a Deus, como diz a palavra do Senhor. Então, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma carta de conserto doutrinário. É uma carta de conserto teológico. E é interessante que os crentes para quem Paulo estava escrevendo, a maioria deles nunca o tinha visto e não o conheciam pessoalmente. Olha o tamanho da dificuldade. Então Paulo, no capítulo 3 da epístola dele, da carta dele circular aos Romanos, Paulo está tirando as dúvidas a respeito de, para ser salvo, é necessário também guardar a lei? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, nós podemos entender dentro da explicação desse contexto aquilo que Paulo está explicando. Por quê? Porque os crentes em Jesus, judeus, não consideravam salvos, crentes em Jesus, aqueles que não eram circuncidados e que não guardavam sábado. Então, qual era o problema da igreja de Roma? A igreja de Roma estava doutrinariamente dividida, rachada, quebrada, doutrinariamente. E quem era o apóstolo que cuidava da igreja de Roma? Ninguém. Vocês já sabiam disso? Então era uma igreja que se sustentava, meus queridos, simplesmente pela ação do Espírito Santo. Que coisa tremenda, meu irmão. Tá certo? Mas havia esses problemas entre os cristãos. Tinha a comunidade daqueles que se reuniam, os cristãos de Roma se reuniam em casa, tá certo? Quando não estava muito severa a perseguição. Aí tinha as comunidades dos cristãos judeus. Na comunidade dos cristãos judeus, os cristãos gentios não assistiam ao culto. Não, você é circuncidado? Você guarda sábado? Você é rigoroso nas leis de Moisés? Não? Pois então você não é crente da nossa igreja. Era assim a igreja de Roma. Já os gentios se reuniam, né? E os judeus não consideravam eles cristãos salvos. Então, agora vocês estão entendendo por que Paulo escreveu a epístola aos Romanos? Para consertar e colocar em ordem todas essas coisas, crendo somente que o Espírito Santo ia usar essa carta, mesmo ele nunca tendo ido lá. Meu Deus do céu, eu fico imaginando quantas orações, consagrações e vigílias o apóstolo Paulo não fez em cima dessa carta. Dizendo: ô Espírito Santo, eu não posso ir lá, eu não estou lá, mas usa essa carta, usa essas letras, usa essas palavras, conserta a igreja de Roma. Eita Jesus, glória a Deus. A gente pensa que somos só nós que passamos tribulações, né, irmão? Meu Jesus, era luta grande do apóstolo Paulo, né? Então, no versículo 21... Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. No versículo 21, Paulo mostra que nós somos justificados somente pela fé. E a justiça de Deus que se manifestou com o testemunho da lei e dos profetas é um ser humano, é uma pessoa. Como é o nome dele? Jesus. Diga assim: Jesus é a justiça de Deus que se manifestou com o testemunho da lei e dos profetas. Paulo está dizendo: ora, vocês estão certos, judeus, em acreditar na lei de Moisés. Tudo bem, foi Deus que deu a lei. Mas eu tenho uma notícia para vocês. Qual é? Agora se manifestou a justiça de Deus com o testemunho da lei e dos profetas. E essa justiça de Deus que se manifestou é o mesmo Jesus que vocês creem. De formas que a salvação, 22, é somente pela fé. Isto é, a justiça de Deus pela fé em
Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. E Paulo começa a desmanchar a divisão que havia na igreja de Roma, porque não há diferença de quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estou dizendo o seguinte: olha, judeu, tudo bem, você é judeu, você é descendência de Abraão, você foi circuncidado, você é zeloso pela lei, mas não existe diferença, você é pecador igual aos outros. Portanto, você é necessitado da justiça de Deus. Que justiça? Jesus Cristo. Paulo estava desmanchando o orgulho judeu. Todos pecaram. Judeu também pecou? Sim. Então, se todos pecaram, todos precisavam de um mesmo Salvador. Agora o judeu já não ia mais olhar para o gentil com aquele olhar de diferença. Isso aí dizem que são de Jesus, mas são pecadores, não guardam a lei, não são circuncidados, não são descendência de Abraão. E esse povo aí dizem que é de Jesus, mas não são. E Paulo está quebrando esse orgulho. Ele está dizendo: ei, judeu, olha para ti mesmo e entende, tu também é pecador igual a ele, e que se não for em Cristo, você também não tem salvação. Aleluia, glória a Deus. Paulo está quebrando o orgulho judaico nessa explicação. Todos, o judeu ficou fora. Ele está dizendo: judeu, tu é descendência de Abraão e guarda a lei, mas também tu pecou, e tu também está destituído da glória de Deus. Quebra, desce do salto, desce do pedestral aí. Ei, para de você confiar na descendência de Abraão, para de se confiar na lei, porque todos pecaram. Glória a Deus. Que coisa, hein? Então o judeu crente, quando leu e entendeu, ou pelo menos ouviu a leitura dessa carta, Paulo estava dizendo: judeu, tu não está salvo por ser judeu, não. Estão todos debaixo do mesmo negócio, do mesmo pecado. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, a graça de Deus, a graça de Jesus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quando diz assim, sendo justificados gratuitamente, está dizendo assim, não é por nada de bom que vocês tenham feito. Não é pelo zelo de vocês, não é pelo conhecimento da lei que vocês têm, não é por aquilo que vocês se orgulham. Isso aí é a graça, é favor imerecido, é a bondade de Deus. Vocês foram justificados gratuitamente em Cristo quando creram nele, de forma que a jactância, ou seja, o orgulho deles, caía por terra. Aleluia. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Sendo justificado gratuitamente. Vamos lá, 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, antes, os pecados que já tinham cometido antes, sob o quê? A paciência de Deus. Nesse versículo, no versículo 25, Paulo está dizendo, tanto para judeus como para gentios, que como todos estavam debaixo da condição do pecado, o sangue de Jesus, o sangue da propiciação, o sangue que foi o sangue do sacrifício que foi derramado, foi suficiente para perdoar até os pecados que haviam sido cometidos antes na vida deles. Eita Jesus, glória a Deus. Então, queridos, para nós hoje uma linguagem como essa fica um pouco difícil de entender, mas para o judeu da época, quando entende aqui, o qual Deus propôs para a propiciação, todo judeu sabia do dia nacional da propiciação. Todo judeu sabia que havia um dia nacional lá em Israel, em que eles todos sacrificavam para Deus perdoar todos os pecados do povo, os de antes e os de depois. Era o dia da propiciação. Então quando eles leram, isso aí que Deus propôs para a propiciação, no sangue de Jesus, eles entenderam, todos os pecados são perdoados em Cristo. Então já não é por ser judeu,
Já não é por ser descendência de Abraão, já não é por ser circuncidado, mas é pela fé, pela bondade de Deus, pela graça de Deus, né? Pela justiça de Deus manifestada na pessoa do Senhor Jesus. Pastor, isso serve para quê para os nossos dias? Para nós compreendermos que nenhum de nós também tem merecimento nenhum diante de Deus. Ah, pastor, mas eu sou melhorzinho, especialzinho diante de Deus, porque eu passo 2 horas de joelho na presença de Deus. Serve para você ter mais comunhão com Deus, mas no seu perdão e na sua redenção não muda nada. Ou nós somos salvos pela fé mediante a graça de Deus, isso não vem de obras que ninguém faça para ninguém se glorie, ou então não somos salvos. Amém, irmãos? Mas existem pessoas que se gloriam na salvação semelhantemente aos judeus hoje. Por quê? Ah não, eu sou mais salvo do que você porque o meu cabelo é maior. Não, rapaz, não. Tá certo? Mas não existe isso, queridos. Glória a Deus. Justificados. Do versículo 22 ao 26, falam em justificar somente pela fé. 26, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo aí colocou um ponto final no judaísmo e no orgulho deles, mas isso também foi mal entendido, como é mal entendido até hoje. Que foi que eles entenderam? Ah, então nós estamos liberados. É somente crer que Jesus é o Filho de Deus e morreu por nós na cruz. Estamos liberados. O negócio está bom demais. Sim, mas hoje nós temos o mesmo entendimento. Por exemplo, vamos falar aqui baixinho só para nós. Somos só nós que cremos que Jesus é o Filho de Deus? Sim ou não? Católico crê que Jesus é Filho de Deus? Católico crê que Jesus morreu na cruz? Espírita crê que Jesus é Filho de Deus? Crê que ele morreu na cruz? Sim. E por que não estão salvos? E não é só ter fé? Não é só acreditar? Esse foi mais um erro doutrinário, está entendendo, queridos? Que surgiu na igreja em Roma. E hoje existe no nosso meio bilhões de pessoas no planeta que estão perdidos, que quando morrerem, se não tiverem um verdadeiro encontro com Jesus, não se arrependerem, não se converterem, vão morrer e vão para o inferno. E creem em Jesus. Está entendendo, queridos? Por quê? Porque quando se refere somente daquele que tem fé em Jesus, deixa eu te ensinar uma coisa. Primeiramente eu quero que você entenda. Você entende o que é a palavra justificado? O que é que você entende por ser justificado? Eu vou explicar para vocês. Porque de acordo com o tribunal da época romano, tá certo? Quando alguém ia a julgamento, aquela pessoa que estava sendo julgada por um determinado crime, se aquela pessoa não fosse condenada, aquela pessoa não era só considerado inocente, não. Ele era considerado justificado. Como se aquela pessoa nunca tivesse cometido nada de errado. Vocês sabiam disso? A palavra ser justificado é ser considerado justo. Então o sangue de Jesus não só nos perdoa, o sangue de Jesus nos justifica. O sangue de Jesus que veio sobre nós e nos lavou diante de Deus, e Deus olha para nós e nos considera, sabe o quê? Justificar. Diga assim, como se nós nunca tivéssemos pecado. Meu Jesus. A palavra justificado significa ser considerado
justo. Mas não somos nós que temos essa justiça, queridos. É importante entender. É a justiça do Filho dele, que Deus coloca sobre nós, porque Ele pegou a nossa iniquidade e colocou sobre Ele. Houve uma substituição, houve uma troca. O que é que diz lá em Isaías capítulo 53? Não precisa ir lá não. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Amém? E o castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus, diga assim, Deus pegou tudo de ruim da minha vida e colocou em Jesus. Eu digo assim, castigou o Filho dele. Eu digo assim, pegou a bondade, a justiça de Jesus e colocou em nós. E agora, como é que o crente ainda quer pecar? Depois de justificado, depois de perdoado, depois de considerado justo. Você sabe o que é que diz lá em Hebreus? Que é como se estivesse pisando o sangue de Jesus. Aquele que foi lavado, aquele que foi perdoado, voluntariamente volta para o pecado. Ele está pisando o sacrifício de Jesus e desprezando o sangue. Aí o crente medita, pensa, para pensar e diz assim, ei meu filho, cuidado com o pecado na tua vida, porque o pecado não é simplesmente uma transgressão não, o pecado é desmanchar o que Jesus já fez. Quem entendeu, meu filho? Vira seu irmão, diga assim, irmão, tudo que Deus fez por nós continua valendo. Só nós podemos desmanchar. Tome cuidado com o pecado. É sério o negócio. Agora, nós fomos justificados pela fé. Mas católico também tem fé. E por que então que nós dizemos que estamos salvos? E por que então nós apontamos o dedão na direção deles e eles estão perdidos? Eles não estão crendo no nosso mesmo Jesus, não? Embora algum deles creiam lá nos milinguidos pendurados na cruz, que nós não cremos, mas tirando os milinguidos da cruz, que é aquele crucifixo, né? Aquele que o nosso Jesus não está mais lá, o nosso Jesus está onde? Está no céu. Ele subiu e disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Glória a Deus, nosso Jesus está vivo, não está mais na cruz. Tá certo? Eles creem, tudo bem, nos milinguidozinhos, mas eles creem que Jesus é filho de Deus e que morreu pelos nossos. Então você também crê? Quem crê aqui que Jesus é filho de Deus? Quem crê que Jesus morreu pelos nossos pecados? E por que nós estamos salvos e eles não? Porque exatamente o erro que existe no nosso meio é o erro que existia lá em Roma. O mesmo. As pessoas não compreendem o que é ser justificado somente pela fé. Existe uma interpretação errada desse texto. Nesse texto as pessoas dizem assim, é só acreditar. Mas esse texto sendo colocado só como só acreditar, isso é invenção de Satanás para levar multidões para o inferno. Porque a fé daquele que realmente foi justificado não é só a fé que crê, que acredita, mas é a fé que exige arrependimento. Diga assim, a fé que salva é a fé do arrependido. Começou a entender agora qual é a diferença entre eu crer e outra pessoa crer? Eu criei, mas eu me arrependi. Arrepender também é abandonar, é largar, é deixar. Outra pessoa também crê, mas não se arrepende. Deu para entender agora a diferença? Diga assim, crer para ser salvo. Diga assim, é crer mais arrependimento. Atos 17:30.
Glória a Deus. Então fé sem arrependimento não salva? Não. Aleluias. Fé sem arrependimento não salva. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens em todo lugar que se... Então, para que haja realmente salvação, é necessário que a fé venha acompanhada de quê? Quem entendeu? Arrependimento. Não é só crer de acreditar que Ele existe, que Ele é o Filho de Deus ou que Ele morreu na cruz. Essa fé, para funcionar e nos salvar, ela tem que nos trazer a fé, tem que trazer arrependimento. Não é remorso não, tá, gente? Porque quando alguém sente remorso, sente uma tristeza passageira e faz de novo. Arrependimento é você se arrepender e não querer mais fazer, e ficar com vergonha e ficar com nojo do que fazia. Isso é fé de arrependimento. Amém? Agora, o remorso é diferente. Peca, se arrepende por ali, mas depois faz de novo. Aí fica triste por ali, mas faz de novo. Se arrependeu? Não. E essa fé, sem um arrependimento genuíno, não salva. Deu para entender? Então você começa a entender o seguinte: que existe uma grande quantidade de crente evangélico dentro das igrejas que estão perdidos. Por quê? Porque estão nessa brincadeira. Eles têm fé? Tem, mas a fé que eles têm não os salva. Por quê? Porque não tem um arrependimento verdadeiro, genuíno, real. Diga assim: o arrependimento verdadeiro é aquele que abandona o pecado. Quem entendeu? Amém. E quem fica brincando não é arrependimento. Você entendeu? É apenas um remorso, uma tristeza passageira, uma dor passageira, mas não houve um real arrependimento. Porque quando há um real arrependimento, a pessoa faz de tudo para deixar. Glória a Deus. Então o que? Salvação é fé, mas o que? Vê se vocês entenderam. Salvação é fé, mas e sem arrependimento não há salvação. Deu para entender? Amém? Glória a Deus. Crer em Jesus exige arrependimento, segundo aos Coríntios 7:10. Essa era a mensagem que era para ser levada lá fora. 7:10, segundo aos Coríntios 7:10. Muita gente não sabe compreender João, capítulo de João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único gerado do mesmo gênero, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, pastor, mas não é só crer. Mas se você for entender pelo restante da palavra, aquele crer de João 3:16 é um crer em obediência. Não é só acreditar. O inferno está cheio de gente que acredita em Jesus. Lotado. Estão lá clamando, gritando, orando, arrependidos. Só que agora é tarde. Acabou-se. Segundo aos Coríntios 7:10 diz assim, ó: porque a tristeza segundo Deus opera o quê? Para a da qual ninguém se arrepende. A pessoa se arrepender de ter se arrependido. Mas tem crente que se arrepende de ter se arrependido. Como é isso, pastor? Quando chega na época do carnaval, aí diz assim: Senhor, segura o meu nome aí no livro da vida que eu vou dar uma puladinha fora. Aí como é que chama disso? Se arrepender de ter se arrependido.
Não, não, Senhor, eu me arrependi, mas estou arrependido de ter me arrependido, eu vou voltar a pecar. Né? Mas olha, a tristeza, que tristeza é essa? A tristeza de ter cometido pecado. Segundo Deus, é arrependimento. A tristeza, segundo o próprio sentimento humano, ela é remorso. Aí, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Deixa eu explicar isso aqui. Tem muita gente que está se arrependendo só de remorso e não consegue se libertar do pecado, não consegue vencer o pecado, e é uma guerra muito grande, vive vencido pelo pecado e entra em depressão. Entra em depressão. É a tristeza, segundo o mundo, que opera a morte. Não é arrependimento, porque quando é arrependimento, vou só dar uma ideia, pastor, deu uma ideia do que é arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro é quando você declara guerra contra aquele pecado que te escraviza. É quando você enoja, é quando você rejeita. Entendeu, querido? Essa é a tristeza segundo Deus. É aquela que você entra na presença de Deus e diga assim: Senhor, ou o Senhor me liberta ou o Senhor me leva. Entendeu? Aí sim é um arrependimento genuíno. Mas quando a gente fica brincando, sei não, né? Eu vou lá, é bom, mas eu tenho que voltar para a igreja. Aí fica olhando, está com um bocado de dia que eu não vou lá, eu vou de novo. Aí peca. Puxa vida, meu lugar é na igreja. Isso é arrependimento? É arrependimento, irmão? Tem salvação não, viu? Tem não, viu? Tem não, viu? Mas não está crendo em Jesus? Tá. Mas não tem arrependimento genuíno, verdadeiro. Vire para o seu irmão e diga assim: irmão, quem se arrepende de verdade, com a tristeza, segundo Deus, larga o pecado, ou então morre tentando. Mas não morre não, viu? Porque o Espírito Santo vem e socorre. Oh, aleluia. Se tem alguém no nosso meio ouvindo a sua palavra, que vive nessa guerra, pastor, essa é a minha vida. Tem um pecado velho nojento, ou pecado velho nojento, mas é bom. Que de vez em quando eu caio, de vez em quando eu faço, de vez em quando eu estou lá de novo, mas aí eu fico para morrer, eu me sinto mal, eu choro, eu fico angustiado, mas eu vou lá e faço de novo. Se tem alguém no nosso meio desse jeito, queridos, eu quero lhe dizer uma coisa: hoje você pode fazer aqui dentro uma oração diante de Deus e sair daqui liberto. Como? Em um arrependimento profundo. Senhor, me salve. Senhor, quebre essa maldição da minha vida. Senhor, eu não aceito ser escravo. Amém, irmãos? E você vai ver, sabe o que? A operação do Espírito Santo. Por quê? Porque nós sozinhos não temos condições de nos libertarmos, mas o poder do Espírito Santo nos liberta, nos separa, nos santifica. Mas a gente tem que querer de verdade, não é de brincadeirinha. Quem consegue entender, irmãos? Você sabia que existem milhões de crentes na situação que eu estou narrando aqui? Sabia? Então nós precisamos de quê? De nos arrepender com a tristeza segundo Deus, que Ele opera verdadeiramente o arrependimento para salvação. Porque a tristeza segundo o mundo opera a morte. É bom de ouvir isso, né? É libertador, meu irmão. Glória a Deus. Eita Jesus.
Crer em Jesus exige arrependimento. A fé que salva é a fé que vem junto. Atos 2, 37 e 38. Glória a Deus. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: o quê? Onde é que começa a salvação? Fé sem arrependimento não salva. Agora eu pergunto para vocês: tem crente perdido dentro das igrejas? Tem. Por quê? Porque não larga o pecado. Está crendo? Tá. Mas não está se arrependendo. E fé sem arrependimento não salva. Ai, Jesus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. É o batismo que vai perdoar os pecados? É não, meu filho, é o arrependimento. Por quê, pastor? Porque está cheio de crente que mergulhou pecador enxuto e se levantou pecador molhado no batismo. Hein? É. Então não é o batismo que traz o perdão. O batismo é apenas uma manifestação pública do arrependimento verdadeiro. Glória a Deus. Para perdão dos pecados. E aí depois recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Então, querido, não tem para onde correr. Fé que salva. Fé com arrependimento. Glória a Deus. Mas também a fé que salva não para só no arrependimento. Não, pastor, oh, meu Deus do céu, já estava duro demais, agora ficou pior. Não. A fé que salva vai um pouquinho mais adiante. Aonde? Fé, diga assim, fé, arrependimento e obediência. Diga assim, a receita da salvação. Fora isso, sem essas três coisas, fé, arrependimento e obediência, a receita está quebrada. Meu Jesus. Pastor, o senhor tirou isso da onde? João capítulo 3, do 3 ao 6. Não é só crer, tem que nascer de novo. Porque quem não nascer de novo, não pode ver nem entrar no reino de... E aí como é que fica? E para uma pessoa ser nascida de novo, ela tem que ter os três ingredientes. Ela tem que crer, estar arrependido e viver em... Que coisa linda. Diga assim comigo: crer, se arrepender e andar em obediência. Diga assim, está salvo. Fora isso, não há salvação. Que coisa, hein, irmãos? Precisamos aprender em Romanos. É importante entrar dentro de Romanos e verificar o que é que o Espírito Santo verdadeiramente está dizendo para nós. Jesus respondeu e disse: na verdade, quando ele diz isso assim, é verdade verdadeira, viu? Te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não entra no céu, não tem vida eterna, não tem o nome no livro da vida. E se for pastor que não nasceu de novo, que não está verdadeiramente arrependido, que não anda em obediência, está do mesmo jeito, meu filho. Pode ser pastor, mas não morra não, porque senão vai para o inferno. Não, lá no inferno tem um corredor grande só de pastor. É. E é grande, meu irmão, tem que ter um binóculo para olhar. Mas aí começa por cima. Esse aqui é só bispo, aqui é só apóstolo, aí vai descendo. Aqui é os pastorzinhos, é os presbíteros, aqui vai. Os diáconos, lá no fundinho fica os obreiros. Por
pastor? Porque não nasceram de novo. Diga assim, creram. Diga, creram, mas não se arrependeram. Diga, creram, mas não obedeceram. Estão perdidos. Tem que ser dita a verdade para a igreja? Sim ou não? Então receba como verdade e coloque na sua vida. Porque só você crê, só eu estou crendo em Jesus, não está valendo. Tem que se arrepender, abandonar o pecado, se converter de verdade e andar em obediência o tempo todo, hoje, amanhã, depois e depois e depois. Quem é salvo vive numa guerra. Aleluia! O pessoal estão pregando por aí uma graça barata, um reino do céu fácil demais. Mentira do diabo. A porta é estreita e para entrar lá tem que ser com esforço. Não, a porta não passou por reforma, continua estreita. Estreitinha. Deu para entender, meu irmão? Lá não entra mentira e nem mentiroso, enganador, sem vergonha, traidor da esposa. Entra não, meu filho. Não entra não, o negócio é sério, meu filho. Meu Deus do céu. Pastor, eu vim nessa igreja hoje, pensei que o negócio aqui era bem molezinho. 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Ele pensava só nos meios naturais, era um homem natural. Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: na verdade te digo, aquele que não nascer da água, a palavra, e do Espírito, a regeneração, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é só carne, meu filho, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse é guiado pelo Espírito. Como a Bíblia diz, os que são filhos de Deus são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus. Aí sim, meu filho, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz. Não se sabe onde ele vem nem para onde ele vai. Assim são os nascidos do Espírito, porque quem governa ele é o Espírito. Aleluia. Não é a carne véia, não. É o Espírito de Deus que o dirige, que o domina, que diz: vá ali, vem aqui, faça isso, faça aquilo. É o Espírito. Amém, irmão? Amém. Agora os nascidos da carne, que ele é governado pela carne, pela vontade da carne. Onde a jabavé manda, ele vai. Aí eu digo: é crente no meio do carnaval, no meio das festas juninas, São João, sem Jesus ou com Jesus, eu sei lá como é o nome desse negócio. Isso é do mundo, viu, irmãos? Isso é coisa do diabo para enganar os crentes, para os crentes ficarem iludidos. Não, é crente moderno. O inferno vai estar cheio de crente moderno, porque só existe uma forma de crente, é o da Bíblia, é o da palavra, é o que crê, se arrependeu e está em obediência. Fora isso, ele pode estar cheio de fé, ele vai enfesado para o inferno. Cheio de fé está enfesado, né? Os irmãos entenderam aí, meu filho? Diga assim: o negócio é sério. Meu Deus. A fé que salva inclui obediência. João 14:15. É para a Bíblia que a Bíblia prega, meu filho. Se me amardes, guardareis os meus. Quem ama Jesus guarda os seus. Se não guarda, não ama, está com conversa fiada. Tá, se acostumou dentro da igreja. 23 e 24. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. É o crente que tem o Espírito Santo de verdade.
É, meu filho. Mas se alguém me ama, faz o quê? Guarda a minha palavra. Quando você chegar em casa, você guarda no guarda-roupa. É não? Onde é que guarda? É no coração? Guardei a tua palavra onde? Para quê? Coloque isso em prática que tu está vivo. Glória a Deus. Aleluia. É, meu filho. O povo aqui, o povo está com 24. Quem não me ama, ao contrário, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que vós ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. E aí? Quem obedece é o que guarda. O que não obedece é o que não guarda. Pode morrer crendo, sem obediência não vai para o céu. Eita. É por isso que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônio, curamos enfermo e fizemos maravilha. Tudo isso é obra de fé. E Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós praticava a iniquidade. Por quê? Porque tinha fé, mas não tinha arrependimento e nem obediência. Quem entendeu, filho? Eu já podia até parar por aqui, porque vocês já entenderam. Meu Deus. Só mais um pouquinho? Então tá bom, Hebreus 5, 8 e 9. Vamos lá. Hebreus 5, verso 8 e 9. Meu Deus, que coisa boa. Arrependido e obediente. Ainda rimou. Ainda que o filho, ainda que era filho, aprendeu o quê? Obediência por aquilo que padeceu. Está falando, sabe de quem? Jesus. Jesus, diga assim, Jesus é o nosso exemplo de obediência. Diga assim, crente desobediente não aprendeu com Jesus, porque Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Verso 9. Sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe... Causa, diga assim, causa, diga de novo, causa eterna salvação, de salvação para todos os que lhe obedecem. Diga assim, salvação, fé, arrependimento e obediência. Não tem como correr disso, igreja. Não é o pastor ser duro, o pastor ser não sei o que, e salgado. Não é, filho, é só Bíblia. Eu não posso entortar isso, eu não posso tentar fazer isso ficar mais suave para você, porque se eu fizer isso, não estou sendo homem de Deus, e não estou amando você, e não estou sendo pastor. Se alguém ouvindo essas palavras quiser se perder, a culpa não é minha, mas ouviu a palavra, sabe, está saindo daqui dando aula. É ou não é? Fé, arrependimento e obediência. Eita Jesus. Não é bom o culto de quarta-feira? Meu Deus. Fé que salva. Tem mais uma coisinha. Pastor, não parou por aí não? Não. Fé, arrependimento todo o tempo, obediência e Romanos capítulo 14, versículo 8. Aí completo. Romanos 14, 8. Porque se vivemos para o Senhor, e se morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
seu glória. Diga assim comigo: se eu ficar vivo, diga, se eu ficar vivo, eu sou do Senhor. Se eu morrer, sou dele também. Diga assim: o diabo perdeu. Aleluia. Mas só pode bater palma aquele que está em fé, arrependimento e obediência. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Porque senão, né, pode nem morrer. Meu Deus. É por isso que é bom a gente vir para a igreja ouvir a palavra, porque a palavra liberta. Talvez alguém veio hoje aqui achando que ser salvo era só crer, e você está saindo daqui sabendo de outras coisas. Salvo é crer, se arrepender, obedecer e permanecer. Aleluia. E esse permanecer quer dizer em santidade, viu, meu filho? Nem desmantê-lo não, viu? Glória a Deus. Essa história de uma vez salvo, salvo para sempre, isso é coisa do cão. Salvação é hoje, salvação é amanhã, salvação é depois da manhã, salvação é todo dia. Amém? Todo dia eu tenho que tomar conta para ninguém tome a minha coroinha. Aleluia. Aí é salvação, coisa boa. E o versículo 31 foi o último que nós lemos, que fala sobre: anulamos, pois, a lei pela fé? Então, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Complicou agora. Como é que Paulo escreve que os judeus não estavam salvos pela observância da lei? E no final ele pergunta: então nós vamos anular a lei, já que a salvação é pela fé, pela graça, não vem de vós, é dom de Deus, misericórdia, graça. Não, você então e aí agora? A gente fica na lei ou fora da lei? Como é que fica? Não, meu filho, não é nas duas não. Essa lei que está falando aqui não é a lei das cerimônias judaicas, não. Isso aqui não é lei de sacrifício, isso aqui não é lei de sábado, isso aqui não é lei daquelas cerimônias de acompanhamento judaico, não. Isso aqui são as leis morais de Deus. São as únicas leis que permanecem estabelecidas até hoje e que nós estamos debaixo delas. E se nós quebrarmos, não estamos salvos. Que lei é essa, pastor? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Gente, falso testemunho é mentira, viu? Não dirás mentira, não cobiçarás a mulher do próximo, nem do que está longe, nem do que está perto, porque senão o pessoal diz: é só do próximo, está perto. É não, do que está longe também não. Honrar o pai e mãe. São as leis morais de Deus que continuam estabelecidas e que, se não for pela ação do Espírito Santo, ninguém consegue cumprir. Amém? Foi por isso que Deus nos deu o Espírito Santo, para Ele agir em nós e nos fazermos cumprir a lei moral de Deus. Quem entendeu? Amém? Então eu faço aqui hoje a última leitura, Romanos 8, do 2 ao 4, e eu encerro por aqui bem em cima da hora, para você entender o que eu acabei de dizer para você. Pessoal que gosta de guardar sábado se pendura nesse versículo, viu? Tem um quintal grande, então vai estocando lá. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. A lei de quê? Do Espírito de vida, o Espírito Santo, agindo em nós, nos regenerando, nos transformando, nos santificando, nos dá condições de cumprir a lei moral de Deus. Agora tira o Espírito Santo para ver se a gente cumpre a lei moral de Deus.
Amém? É por isso que a Bíblia diz: não entristeça o Espírito Santo, não resista ao Espírito Santo, não minta ao Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não somos nada. Ele foi quem nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Foi Ele que nos levou ao arrependimento. Foi Ele que gerou fé no nosso coração. É Ele quem nos sustenta. E é Ele quem nos faz sermos fiéis a Deus. Filho, toma conta do Espírito Santo. Cuida dele na tua vida. Amém, querido? Não se torne religioso. Quando a gente se torna religioso, a religiosidade tira o Espírito Santo da nossa vida e só sobra uma casca, só a religião, aparência, frequência de igreja. Seja sempre um crente fiel, vivo em Deus. Porque a lei do Espírito de vida, versículo 3, pode deixar, vai, 3, está terminando já. Porquanto o que era impossível à lei das cerimônias, visto como estava enferma na carne, quer dizer, ninguém na carne consegue realmente agradar a Deus, Deus fez o quê? Enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na... Então o crente que vive na carne está o quê? Condenado. E a gente só vai se livrar dessa carne velha que deseja o que que não presta, só quando Jesus arrebatar a igreja, só quando a gente morrer. Então, meu filho, olha para mim, é guerra. Tem para onde correr não, é guerra. Porque a natureza velha nossa está dentro de nós, doida para dominar, doida para aparecer, apaixonadinha pelo pecado. É por isso que eu não sou a favor de jovem estar namorando bem novinho com jovem dentro da igreja. Não sou a favor. Pastor, o senhor não é a favor? Não sou. Por quê? Por causa da carninha, bem novinha, cheirando a pecado, tudo dando choque, encostou, chega a sair faísca. Aí, tem condições de casar? Não. Tem idade para casar? Não. Ganha dinheiro para casar? Não. Então não namora. É servir a Deus. Ora. Por quê, pastor? Por causa o pecado mora na carne. Versículo 4 para terminar. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Através de quê? Que não andamos segundo mas segundo essa é a lei de Deus que ficou em nós. A lei do Espírito de vida. Fica de pé para a gente orar em nome de Jesus. Levanta a tua mão. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus feliz, abençoado com a palavra nessa noite. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia.